Boa noite, meus irmãos. Estamos hoje reunidos na nossa reunião semanal da Comendadoria Templária Cavalaria Espiritual de Enoque. Hoje nós vamos dar sequência aos estudos dessa obra aqui, Luz no Caminho, né? A gente está falando desse livro aqui, mas é uma obra de Mabel Collins. Ela tem outros livros que que é da mesma, é o mesmo assunto, só que outras capas, né? Deixa eu pegar uma aqui. Tem esse livro aqui também, ó. É mesmo o mesmo assunto, mas é da Luz no Caminho, tá? Então são é, as informações que cada autor traz e escreve sobre a escritora Mabel Collins, falando sobre essa obra aí. Então, vou iniciar aqui a apresentação de um slide para vocês do trabalho, da nossa apresentação de hoje. Vamos ver se vocês estão conseguindo aí. Vocês estão vendo aí a primeiro slide, Luz no Caminho? Sim. Ok. Então, vamos lá. Nós já passamos por esse livro aqui, por a primeira parte da obra, que é 21 degraus para achar o caminho e os 21 degraus para se manter no caminho. E agora a gente vai, dentro dessa obra aqui específica, dessa amarelinha aqui, né? O autor aqui, ele pega algumas frases que estão no início e tenta destrinchar ele pela profundidade do que a autora está tentando trazer, desse esoterismo, desse conhecimento velado, né? O que ela quis realmente trazer com esse conhecimento. Deixa eu ver. Slide 2. Eu trouxe essa passagem aqui porque ela tem muita relação com o que nós vamos falar hoje, né? Sobre o mundo astral, sobre essa internalização do ser. Então, Lucas 17:21. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Então, é para a gente iniciar tendo esse pensamento, né? Que muita do conhecimento, muito da libertação da alma do ser humano está dentro dele. Mas, como comentava com os irmãos no início daqui da nossa reunião, devido ao ruído do mundo, né, que o nosso planeta, a nossa sociedade, hoje ela é muito ruidosa, muito barulhenta, e é tanto barulho em todos os sentidos, né, que a gente acaba não conseguindo escutar, né, o nosso próprio coração, no sentido de escutar a nossa própria alma, o que que ela busca exatamente. E também as perguntas, né? Por que que nós não fazemos as perguntas, né? Por que tanto medo de perguntar? O ser humano hoje tem muito medo de fazer a pergunta e ofender a Deus, né? E Deus deu a inteligência para o ser humano para que ele use a inteligência, para que ele pergunte, para que ele busque, para que ele ame a Deus por conhecer a Deus, não por medo de Deus. Então, são questões que trazem muito esse olhar para dentro de si primeiro, para saber o que eu estou fazendo, o que eu quero, onde eu estou. É, Geralmente, a gente traz uma parte da obra aqui do Caibalion, esse livro que vocês estão vendo aqui, na minha mão, aqui na telinha pequenininha aqui, Caibalion. Tem uma parte desse livro, do Caibalion, que são 7 leis herméticas que regem o universo. E nesse livro, ele traz essa passagem. Ó, não deixeis apagar a chama, mantida de século em século, nessa escura caverna, em seus templos sagrados, sustentada por puros ministros do amor. Não deixeis que essa divina chama se extinga. Essa passagem aqui, essa parte que nessa obra do Carvalho, que eu trouxe aqui na Mabel Collins, traz exatamente esse ponto, dessa chama, não deixeis apagar a chama. Que chama é essa? A chama do conhecimento, do entendimento, nessa escura caverna, a caverna do ser, a caverna da nossa alma. Nós estamos vivendo realmente um apagão. A gente precisa ter encontrar essa chama do entendimento, de começar a perceber quais são os caminhos que nós temos que seguir. Sempre o caminho de Cristo, né? Bom caminho. E aqui fala, sustentada por puros ministros do amor. São esses seres, né, elevados que o Hermes Trismegisto, que traz, né, grandes ensinamentos nesse livro aqui, fininho, mas quanto mais fino, mais difícil de ler, mais complexo é. Mabel Collins também. Então, são esses ministros do amor que tentam trazer o conhecimento para que essa chama não se apague, para que ela não se perca, para que a sociedade, de repente,
não fique entre exatamente no apagão total. Então, existem algumas pessoas, né, grandes iniciados que fizeram essas obras, né, e elas estão até hoje com a gente até hoje, tentam trazer essa luz no caminho. Então, Mabel Collins, ela é uma escritora, então ela fez essa obra é uma obra bem antiga, é 1800, se não me engano. Opa, foi para trás aqui. Tem, como eu falei para você, existem outros livros, né? Mas a essência, o escrito, né? A escrita é a mesma, né? Então você vai encontrar livros antigos ali em sebos, livros, esse amarelinho é lá de Portugal, que traz esses comentários da obra dela. Então, só para quem tá hoje iniciando essa discussão, né? Iniciando essas palestras, né? Só para vocês entenderem, então nós estamos estudando esse livro chamado Luz no Caminho. O Luz no Caminho é dividido em partes. A primeira parte fala o que você tem que fazer, ou o que o iniciado, que se acha iniciado, ou quer ser iniciado, o que ele precisa perceber para que ele tenha noção de que ele pode encontrar um caminho a ser trilhado. Depois que ele encontra esse caminho, vai para a segunda parte do livro, que é como se manter nesse caminho, esse caminho de iluminação, de entendimento. Então, para perceber e trilhar o caminho. Essa é a obra Luz no Caminho. Então, vocês vão vendo nessa foto aqui, né? Então, o lado esquerdo ali está todos os tormentos, os pensamentos, a escuridão, e do outro lado, ali a contemplação, o silêncio, né? E no meio está ele nessa gangorra, né? Se equilibrando e indo em direção à luz, ao entendimento. Uma parte do livro que traz é isso aqui, ó. É, uma lei da natureza estabelece que cada ser humano deve compreender estes mistérios por si mesmo. Não é possível obtê-los por outro método. O homem que deseja viver deve comer ele próprio seu alimento. Este é o método simples usado pela natureza e que se aplica também à vida mais elevada. O homem que quiser viver e agir na vida superior não pode se alimentar como um bebê. Deve alimentar-se por si mesmo. Luiz no caminho. E aqui do lado tem aqui né, uma pessoa, né, lendo um livro, tentando buscar. Ele está ali, mais à direita ali, está com uma lanterna numa caverna, tentando iluminar a escuridão que há nele. Essa parte do livro está dizendo o quê? Que essa busca, ela tem que ser própria do ser humano. Você que tem que fazer essa busca. Você tem que buscar o seu alimento. Você. Não que outras pessoas não podem botar na boca, como uma criança, o que você tem que se alimentar. Você tem que ir atrás do alimento. É isso que está dizendo. Essa busca, ela é feita dia a dia, dia a dia. Aí vai aquela questão, né? Que música eu estou ouvindo? Né? Que livros eu estou lendo? Que programas de TV eu estou assistindo? O que eu estou fazendo com o meu tempo livre? E esse é o se alimentar. Esse é o se alimentar. É alimentar a alma. Como é que está alimentando a tua alma? Eu quero ser iluminado, quero ter entendimento. Mas nos meus tempos vagos eu fico estudando músicas, né, profanas, ou músicas, né, que não servem, não ajudam em nada, ou fico assistindo programas de TV que servem só para anestesiar ainda mais a nossa mente, infelizmente. Então, o que eu estou querendo? Exatamente. Aquele que tem Deixa eu puxar aqui. Aquele que tem, lhe será dado. Aquele que tem, lhe será dado. É inútil esperar pelo conhecimento. O círculo do tempo se fechará diante de ti, e em tempos futuros tu ficarás sem poder nascer e sem força. Portanto, eu digo o seguinte: aos que têm fome ou sede de conhecimento, preste atenção a essas regras. Então, Mabel Collins está na segunda série de regras, que ela fala como se manter neste caminho, né? Ela está dizendo isso aí, que vai chegar um dado momento que o tempo vai se fechar diante de ti. Ou seja, seria o último suspiro da nossa vida material, né? Então, como é que eu vou estar nesse momento? Quando tudo acabar, como é que eu vou estar? Né? Será que eu vou poder ter força para nascer de novo? Então, essa é essa parte aqui da obra dela. Vamos adiante. O ser humano só
deseja a luz que ilumina a alma, não espacial. Quando a dor, o sofrimento e o desespero o arrancam da vida da humanidade comum. Só um minutinho, pessoal. Só um segundo. Alice, Alice. Não, não chegou, não chegou. Desculpa, é filho aqui chamando, a gente vai ver o que que é, né? Vou voltar aqui. O ser humano só deseja a luz que ilumina a alma não espacial, quando a dor, o sofrimento e o desespero o arrancam da vida da humanidade comum. Primeiro é o prazer que se esgota, depois a dor é vivida até que ela chega ao fim. Finalmente, os meus olhos se tornam incapazes de lágrimas. Luz no caminho. Então, ela está dizendo que o ser humano só deseja a luz que ilumina a alma não espacial, ou seja, a alma que pode estar em vários locais ao mesmo tempo. Quando a dor, o sofrimento, o desespero o arrancam da vida da humanidade, ou seja, quando ele acaba a vida dele na Terra, no plano terreno, aí é que ele deseja a luz. Ou seja, daria tempo, né? Ou seja, se o último dia da minha vida, o último segundo, agora eu quero ir atrás do conhecimento. A tua alma deseja isso, mas não vai ser possível, porque você viveu uma vida, como está na foto aqui, uma vida no prazer, né? É bebida, comida, em toda a obscuridade da humanidade que traz para a gente, e não se preparou para tentar entender realmente o que é Deus, né? Qual o caminho que te leva a Ele? Qual o caminho que te leva a essa redenção, essa purificação, para que você consiga ter o mínimo de discernimento para saber que há muitos véus sobre os seus olhos que impedem você de enxergar a realidade, às vezes, mais simplória que existe. Vamos seguir aqui. A indiferença é patrimônio do tolo e do falso filósofo. Então, nós temos muitos falsos filósofos, né? Aqueles que arrotam grandes conhecimentos, mas não buscam, não exercem, não trazem para a vida cotidiana esse entendimento. E aqui essa frase também está lá na Luz do Caminho, fala dessa indiferença. Essa indiferença que é o patrimônio do touro, está dizendo que é a indiferença entre eu sei que há um caminho que eu posso me elevar, mas não quero, não quero esse caminho. E aí fica, né, amarrado a tudo que a humanidade traz e prende esse ser humano, né, nas questões que impedem ele de enxergar a luz, a verdade, o caminho, né? Cristo, Jesus Cristo, ele, quando ele vem como uma grande luz tentando trazer para nós o caminho. Ele é o caminho, mas ele tenta trazer o caminho que vocês têm que trilhar é este. E sempre mostrando para que você se afaste de tudo que é ruim, tudo que bitola a sua alma ou faz com que você não enxergue as coisas da realidade, né? O que é realidade? Realidade é o que nós vivemos aqui, ou a realidade é o mundo espiritual, né? Até acho que foi o irmão Max falou uma vez sobre o Egito, né? Depois ele dá uma pincelada sobre isso, questão de perguntar para um egípcio, né, sobre a realidade. Seguindo em frente aqui, os 4 primeiros aforismos da Luz do Caminho se referem inteiramente ao Irmão desenvolvimento astral. Jorge, desculpa interromper, mas eu acho que está pausado com compartilhamento de tela. Eu acho que estamos olhando para o slide anterior, que o fim dele é página 43, 44. Ah, e agora? Mantém. Tá a mesma coisa. É que deu um comando, Jorge, acho que você deu um comando aquela hora ali para pausar o compartilhamento de tela. Para a gente está aparecendo. Jorge Rodrigues pausou o compartilhamento de tela. Não sei se é só para mim que está aparecendo. Ah, agora voltou aqui, né? Tá, eu vou tentar abrir de novo aqui, desculpa, irmão. Beleza, irmão. Ainda bem que tu falou aí, senão a gente ia falar. Perfeito.
Agora, Agora tá aqui, né? A indiferença é o patrimônio do tolo. isso, perfeito. Não, Agora vamos ver se foi para desculpa por frente agora. interromper. Não, obrigado. Agora foi para frente os 4 primeiros aforismos? Sim. Ótimo, ótimo, obrigado. Então, os 4 primeiros aforismos, né, que falam, antes que os olhos possam ver, eles devem ser incapazes de lágrimas. Antes que o ouvido possa ouvir, ele deve ter perdido sua sensibilidade. Antes que a voz possa falar na presença dos mestres, ela deve haver perdido o poder de ferir. Antes que a alma possa erguer-se na presença dos mestres, os seus pés devem ser lavados com o sangue do coração. São esses primeiros aforismos, ou seja, ela introduz a obra dela com essas frases. E aí nós vamos dissecar essas frases. Muito dessa obra aqui, ou dessa parte, né, fala sobre a questão do plano astral, né, como dominar ou como entender o plano astral. Antes que os olhos possam ver, eles devem ser incapazes de lágrimas. Ver o quê? Que lágrimas são essas? Onde que está isso na minha vida? Então, a gente tem que tentar entrar um pouquinho na mente de Mabel Collins, né? Então, eu vou falar um pouquinho do que é o astral, o plano astral, que é lá que essa batalha se trava. Então, o astral é um plano intermediário da realidade. Quando Mabel Collins fala dos primeiros aforismos como ligados ao desenvolvimento astral, ela está indicando o trabalho inicial não é espiritual puro, é a purificação do campo emocional e sensorial. Isso inclui desejo, sensação, apego, reação emocional. Tudo isso pertence ao campo astral. O astral é o céu interior da consciência, luminoso, vasto e cheio de reflexos, mas ainda não a luz absoluta. Nessa imagem do lado, vocês vão ver aqui, então tá ali um ser meditando, né? Então tem um mundo astral, mas também tem o local onde o espírito está. São coisas diferentes. Então ela está falando que nesse mundo da psique, nesse mundo astral é que travam essas batalhas. O termo astral vem do latim astralis, derivado de astrum, estrela, cuja raiz está em grego, astron. Das antigas tradições iniciáticas, o astral não representava apenas o céu físico, mas o domínio invisível das forças sutis que sustentam a consciência e o cosmos. Olha só, o domínio invisível das forças sutis que sustentam a consciência. As estrelas eram vistas como símbolos da inteligência universal e da harmonia oculta da existência. Na visão esotérica e teosófica, HPB, que é Helena Petrov, o astral é o plano intermediário entre a matéria e o espírito. Está no intermediário. O campo das emoções, desejos, imagens e projeções da alma. Tudo aquilo que o homem pensa, sente e deseja reflete-se nesse plano fluido e imutável, onde a verdade ainda se mistura à ilusão. Então vejam, meus irmãos, a verdade se mistura com a ilusão. Então ele está nesse campo entre o verdadeiro mundo espiritual e o plano físico. Está no meio do caminho, onde ele precisa organizar a ida dele para o mundo espiritual. É essa organização que é a grande complexidade que ela está querendo trazer aqui. Em Luz no Caminho, desenvolver o astral significa purificá-lo, matar o desejo de sensação, como já foi dito numa das regras, é libertar a consciência da escravidão emocional. O verdadeiro desenvolvimento astral não é buscar poderes ocultos, mas alcançar domínio interior, clareza e silêncio da alma, para que a luz superior possa finalmente ser percebida. O que significa desenvolver o plano astral, né? Então, desenvolver o astral não é ver espíritos, não é ter visões, não é ter uma projeção astral por si só, né? Nem fenômenos psíquicos, né? Como teletransporte, surgimento de materiais e tudo nesse mundo, né, de fenômenos psíquicos. Desenvolvimento real do astral é dominar o campo emocional, purificar esses desejos, reduzir a reatividade ao mundo, ao ruído que nos abala, e ganhar essa estabilidade interna.
Carl Gustav Jung, dentro da visão dele, o plano astral pode ser compreendido como o campo simbiótico das imagens, emoções e projeções profundas da psique, em sintonia com luz no caminho. O verdadeiro desenvolvimento espiritual não consiste em buscar fenômenos ocultos, mas purificar a consciência das ilusões emocionais e do domínio do ego. Tu vê que o Carl Jung ele já traz essa visão que ela tem vamos dizer assim, uma ligação com esses ensinamentos. Ensinamentos da luz do caminho bem esotéricos, bem difíceis de tu extrair a essência. Jung chamaria isso de processo de individuação. O que é processo de individuação? Integração consciente das partes profundas da psique em direção à totalidade interior. Olha só, integração consciente. Integração consciente. A grande problemática é que essa consciência plena lá dentro da psique, né, desse mundo psíquico, é difícil de conseguir estabelecer pela grande caos que é a nossa mente. Aí, conduzindo ao self. Self é o centro espiritual e total da consciência, além do ego fragmentado. Então, o Carl Jung ele traz essa visão, né, que é preciso fazer essa purificação para que a tua consciência consiga organizar todos os processos que ela tem, para que ela consiga se perceber, se entender, integrar tudo e te conduzir ao teu centro espiritual pleno, sem ego, sem o ego. Carl Jung palestras à parte, né? Mas só trouxe só para fazer essa pincelada do que ele trouxe, do que ele ensina. O astral não é um lugar da verdade, é um lugar onde a verdade ainda se mistura com aquilo que desejamos. Então, o mundo astral não é onde está a verdade é onde está o espírito. O mundo astral é esse meio campo, onde tudo se mistura. Se mistura o que nós queremos, né? E aí, parte 3, né? Que é onde entra os comentários. Antes que os olhos possam ver, eles devem ser incapazes de lágrimas. Antes que os olhos possam ver. Antes que eles possam ver, eles devem ser incapazes de lágrimas. Vamos tentar destrinchar isso aí. Eu sei que os irmãos têm comentários belíssimos para fazer. Eu vou dar uma fatiada em mais ou menos o que eu consegui extrair daqui. Então, o engano dos olhos, né? A gente fala dos olhos, então vamos lá. Há olhos que veem e ainda não percebem. Quantos olhos veem e não percebem, né? Quantas pessoas veem e não enxergam nada. Eles captam formas, distinguem cores, reconhecem rostos, mas permanecem presos à superfície das coisas. São olhos treinados para o mundo material, não para a verdade. São instrumentos de sobrevivência, não de revelação. Então, olhos treinados para sobreviver a esse mundo, que a maioria das pessoas tem. E o mundo insistentemente tenta nos conduzir a que nós ficamos só treinados a só ver as coisas mundanas. O homem acredita ver porque distingue, mas distinguir não é conhecer. Aquilo que ele chama de realidade é apenas um reflexo filtrado por sua história, seus medos, seus desejos, suas memórias. Cada percepção carrega uma distorção, cada interpretação uma sombra. Então, o que é realidade para mim não é a realidade para o irmão Omar, não é a realidade para o irmão Max, não é a realidade para o irmão Eliseu. Por quê? Cada realidade ela tem reflexo e influências pela história individual de cada um, o medo de cada um, o desejo de cada um, as memórias do passado de cada um. Então, a realidade parece ser a mesma, mas tem as nuances diferentes. Cada interpretação da realidade é uma sombra. Assim, antes mesmo de buscar a visão superior, é necessário reconhecer. Os olhos comuns não veem, eles projetam. É isso que a gente precisa entender. Então, nossos olhos só projetam a realidade que a gente está sujeito. Enquanto houver essa projeção da realidade baseada na nossa história, no reflexo da nossa história, a gente não vai conseguir enxergar a verdade.
o peso das lágrimas. As lágrimas não são apenas água que escorre, elas são o símbolo da reação, né? Nós choramos de felicidade, choramos de tristeza, é uma reação às nossas emoções. Cada lágrima revela um movimento interno, apego, dor, frustração, desejo, perda. Elas são a expressão de uma consciência que ainda se identifica com aquilo que experimenta. Então, tudo relacionado ao que nós estamos, que a pessoa experimenta no dia a dia, que vai gerar essa emoção, que vai gerar o sofrimento ou não. Chorar nesse sentido não é fraqueza, é envolvimento. Mas exatamente esse envolvimento é que impede a visão. Quanto mais se envolve, né, a pessoa, mais envolvida ela está, mais longe da luz ela vai estar, mais longe de entendimento ela vai estar. Porque aquele que não reage, não observa. Aquele que se envolve, não distingue. Aquele que sofre com a experiência, não consegue vê-la como ela é. As lágrimas são um sinal de que ainda há algo a defender, há algo a perder, há algo a desejar. É difícil a interpretação antes que os olhos possam ver, eles devem ser incapazes de lágrimas. É quase que utópico, né? Porque como que eu vou conseguir chegar nesse nível? Né? Quão difícil é isso? Enquanto houver algo a defender, perder ou desejar, a visão estará comprometida. A visão do quê? Da verdade. Quanto me degladiar com irmãos na terra, quanto eu tentar tirar algo de uma pessoa ou de outra, ou ficar indiferente ao sofrimento de uma pessoa ou de outra, ou indiferente à própria situação de não querer ir atrás de entendimento, tudo isso vai comprometendo a visão de buscar a verdade, né? Que é a verdade. Vamos seguir em frente aqui. Digo isso tendo análise do mundo material onde o homem está inserido, né? Então, nós estamos inseridos nesse mundo material, então, é essa grande véu que está nos nossos olhos que impede a gente de perceber as coisas reais. Tempestade interior. Antes do silêncio, há ruído. Antes da clareza, há o conflito. A consciência não se purifica por compreensão intelectual, mas por confronto. É do é da do contraste que nasce a consciência. Tudo aquilo que foi acumulado ao longo da existência, crenças, identidades, expectativas, começa a se mover. É a tempestade. Ela não vem de fora. Ela é provocada pelo próprio despertar. Aquilo que antes parecia sólido começa a ruir. Aquilo que sustentava a identidade perde consistência. O homem não sabe mais quem é. Essa é a primeira verdade que o aproxima do real. Durante a tempestade, tudo é instável. Há momentos de lucidez seguidos de queda. Há força seguida de dúvida. Há silêncio interrompido por agitação. Mas é exatamente nesse movimento que algo cresce. A questão aqui é o momento chave, né? Essa tempestade, o que é essa tempestade? Essa tempestade ela vem para limpar, né? Porque ela vem e varre tudo. E, e aí depois da tempestade vem o silêncio, vem a clareza. E esses momentos de lucidez, né? Ou seja, comecei a compreender as coisas, comecei a entender o que é verdade, comecei a entender o que é o caminho. São momentos de lucidez, seguidos de queda. Depois você já não entende nada, porque vem o ruído do mundo e tapa os ouvidos, e aí você começa a ficar cego de novo, impedido de enxergar de novo. Quantos momentos na vida mesmo a gente já teve desse grande conflito que a gente tem dentro do coração, né? E exatamente aquelas perguntas que todo ser humano faz, né? O que estou fazendo aqui? Quem sou eu? Qual é o meu objetivo na Terra? Então essa aí já é uma forma de uma tempestade que ela vem e tenta dar um chacoalhão na pessoa, trazendo para ela assim, há algo além desse grande ruído que você está envolvido, há algo além. E essa tempestade na nossa mente, né, ela é instável, ela vem e vai, e nós precisamos, através dessa tempestade, entender que ela não é tão ruim assim, porque ela vem para fazer esse chacoalhão na gente. Apesar dela causar dor, porque
É a dor no sentido de nós precisamos soltar eh, nos libertar dos vícios que nós temos na Terra. E não é só o vício em comida, bebida, é o vício em se manter, estou dizendo a humanidade em si, né? A humanidade, assim, se manter viva a todo custo, tentar ser eterna no planeta Terra, né? Que muitos querem ser eternos na matéria, né? Então, essa visão que teria que ser dissolvida. Solução do eu. A visão, a gente está falando das lágrimas, né? A visão não nasce enquanto houver o eu sólido observando. Quando o eu não vê, ele interpreta. Tudo que o homem chama de si mesmo é uma construção. Nome, história, opinião, posição. Essa estrutura não é fixa, mas é defendida como se fosse. E essa defesa impede a visão. Para ver, é necessário que essa estrutura se torne fluida. Não se trata de destruí-la, mas de deixá-la perder sua rigidez. O eu deixa de ser o centro e passa a ser instrumento. Aquilo que antes dizia eu sou, começa a se dissolver em algo mais amplo, mais silencioso, menos definido. É nesse momento que o observador começa a surgir, não como identidade, mas como presença. Olha só como é importante essa parte aqui. Essa dissolução do eu. Porque as pessoas param e perguntam: quem é você? O que você responde? Ah, meu nome é Jorge, eu sou advogado, eu sou casado, eu tenho uma esposa, eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu sou isso, eu sou aquilo. Essa dissolução desse eu é que ela tenta trazer, que é preciso ter essa dissolução. Ah, mas eu preciso perder a minha identidade? Não, não é essa perda da identidade, eu vou dar um apagão, não. É entender que você não é este eu fabricado pelo mundo terreno onde você foi lançado. Você tem que deixar de ser o eu fabricado pelo mundo onde você está, onde você foi fabricado desde que nasceu, no sentido de que foi fabricado, não, foi construído, né, por essa sociedade, nesse espaço-tempo onde você está inserido. Você tem que deixar de ser essa identidade do eu para ser presença. É olhar para você não como o Jorge aqui, vai ser o Jorge, quem estuda a linha do Espiritismo, né? Esse Jorge aqui vai ser o mesmo Jorge das 1000 vidas que ele vai vir. Será? Não. Essa identidade que ela está dizendo aqui, que você tem que dissolver ela para que você entenda que você é a presença. Eu sou a presença, não sou essa identidade, eu sou a presença. Que presença? Sou a presença dessa mônada, dessa energia, desse espírito que está nesse espaço-tempo inserido neste momento aqui, vivenciando essas experiências. Eu sou esta presença. E aí, quando você faz isso, é como você se deslocasse do seu eu material para um mundo metafísico, para um plano astral, e começasse a enxergar do alto as coisas que você está envolvido. Esse descolamento é que começa a fazer você perceber o que ela quis dizer com antes que os olhos possam ver, eles devem ser incapazes de lágrimas. É você se deslocar do eu, que tem toda essa dor, sofrimento, essas questões de posse, poder, de autodefinição materialista nesse plano. Você não é isso. Entenda que você não é isso. Se você entender que você não é isso, você é algo, você é uma mônada, você é uma presença, você é uma energia, você começa a fazer esse deslocamento para começar a entender o que ela quis dizer com essa frase. Silêncio após a tempestade. Quando o conflito se esgota, esse conflito interno, surge algo raro, silêncio. Aí tem uma obra da Helena Petrov Blavatsky que é A Voz do Silêncio. Também ela entra nessas questões desse silêncio absoluto. Mas não um silêncio exterior, feito de ausências de sons. Este é um silêncio interno, onde não há mais resistência. É difícil, né? Você ter um silêncio interno onde não há resistências. E essa resistência
né? Eu penso já de imediato, é a nossa mente barulhenta, né? Tentando explicar tudo, tentando trazer lógica para tudo, tudo dentro de uma visão, um aparato mundano desse mundo material, o mundo desse espaço-tempo que nós estamos vivendo hoje. A mente não tenta explicar, a emoção não tenta reagir, o desejo não tenta alcançar, é um silêncio pleno, sem desejo, sem emoção, essa emoção prejudicial. A mente não tenta te controlar todo o tempo, não, isso é aquilo. Quando ela tenta fazer essas qualificações, né, ela está já bloqueando todas, já vai bloqueando, criando blocos para tua mente. Tudo repousa. Nesse repouso, algo se torna possível, a percepção deixa de ser interferida. A consciência não projeta, o olhar não se distorce. Esse é o momento em que as lágrimas cessam, ou seja, nesse silêncio absoluto. Não porque a dor desapareceu, mas porque já não há quem reaja a ela. Essa é a transcendência da consciência. Complexo, né? Mas essa é a lógica dessas lágrimas, né? Antes que os olhos possam ver, antes dele enxergar, antes dele qualificar, antes dele fazer toda a mente, tentar explicar da emoção, tentar reagir do desejo, tentar alcançar, antes de tudo isso, eles têm que ser incapazes de lágrimas. O sentido é esse, é a transcendência da consciência. Não porque a dor desapareceu, mas porque você não reage a ela. Ou seja, há emoções, há conflitos, há desejos, mas você consegue, como falei, consegue fazer essa projeção, ir para esse outro plano e consegue ter essa transcendência da consciência, enxergar como se estivesse enxergando de fora aquele ser, aquele avatar, vamos dizer assim, hoje modernamente se fala avatar, aquele avatar na Terra fazendo aquela experimentação da sua psique, né, dessas emoções, né, desse grande caos que é a mente, você de fora você observa tudo aquilo, num estado de repouso absoluto, silêncio absoluto. Como dizem, né, a teoria é linda, né? A prática é complexa. Mas vamos seguir em frente. A gente tenta, mas precisa entender que há esse caminho. O olhar que percebe. Agora, finalmente, os olhos começam a ver. Você já se deslocou no mundo material, está no plano astral, não no plano já não espiritual, mas no plano astral, porque é através do plano astral que você consegue combater e eliminar todas essas questões da dor, eliminar no sentido de não ter a afetação da dor, né, do sofrimento, etc. Não ter afetação da mente barulhenta. Quando no mundo astral você consegue ter essa plenitude, é que você consegue, então, adentrar ao que ela está querendo dizer. Os olhos físicos. Vamos lá. Agora, finalmente, os olhos começam a ver. Não os olhos físicos, mas a percepção que não depende deles. Você não depende dos olhos físicos para ver. Não depende mais dos olhos físicos para ver. Você transcendeu, a tua consciência está em outro plano. Essa visão não busca, não interpreta, não julga, ela não reconhece. Aquilo que antes parecia separado revela a sua unidade. A questão da separatividade, que é altamente complexa, o ser humano vê tudo é separado. Eu sou uma coisa, o irmão é outra, a árvore é outra, um pássaro é outra, a separatividade total de tudo. Deus está lá em cima, eu estou aqui embaixo, tudo separado. Aquilo que antes parecia separado revela a sua unidade. Na verdade, tudo está unido. Tudo é uma grande ressonância do Deus divino. Está ressoando a sua vibração em tudo. Aquilo que parecia caótico revela a sua ordem. Por que o caótico revela a sua ordem? Porque você consegue transcender, sair, olhar de fora, na minha visão, e aí você consegue entender o caótico. O caótico acaba sendo, é, vamos dizer assim, até belo, né? Que é naquela caoticidade que você conseguiu ter a percepção das coisas, conseguiu escapar no sentido de encontrar um caminho, sair daquele mundo caótico, aí você consegue ter a revelação. Aquilo que parecia obscuro revela a sua transparência. Não há esforço nesse ver. Não é aquele ver com muito esforço, muito sofrimento. Você não faz mais isso.
Não é essa conquista, ah, eu consegui como uma vitória. Quando você pensa conseguir como uma vitória, você já cai já no apego, já cai no ego. Nossa, é um desapego total. Mas numa ausência de distorção. Distorção há. E isso transforma tudo. O mundo não muda, mas o modo de ver se torna absoluto. Ou seja, é o modo que você enxerga. As coisas no mundo vão continuar como elas estão, caóticas, nesse barulho, em tudo. Mas você é que vai conseguir transcender, você é que vai enxergar diferente. Vai enxergar o quê? Esse absoluto, diferente. Assim, quem vê, aquele que vê sem chorar. Então ele consegue ver sem chorar. O estado final não é a êxtase, é a estabilidade. Aquele que vê sem lágrimas não é insensível, é livre. Porque a gente pode pensar assim, então ele transcende a mente, né, o sofrimento, ele consegue sair e enxergar a caoticidade que é a humanidade ou que é a mente dele, e ele se torna totalmente insensível, né? Porque ele não vai chorar, então, não vai ter sofrimento. Não, não é isso, não é isso. É que simplesmente ele está estabilizado. Ele sente, mas ele não se prende àquele sofrimento. Ele vive, mas ele não se prende à vida terrena. Ele observa, mas não se identifica. Ou seja, não se identifica, eu sou isso, eu sou aquilo. Isso já deixa de fazer sentido. A dor pode surgir, mas não o domina. Então, dor vai sentir, mas por quê? Porque ele está inserido no plano material, nesse espaço-tempo. Mas ele consegue entender que já num mundo mais estável, essa dor já não vai dominar ele. Não vai fazer a tempestade no copo d'água, não vai fazer o mundo acabar por uma situação, por outra. Prazer também pode vir, mas ele não se aprisiona ao prazer. Ele não busca mais ver, porque a visão já tornou-se sua natureza. Quer dizer o quê? Ele não fica tentando enxergar as coisas. Preciso entender e enxergar isso aqui, preciso ver isso aqui. Isso já não existe mais. Porque esse véu já foi tirado da visão dele. Já foi tirado. Ele já enxerga direto. É a visão natural dele. É como se ele fizesse a comunhão ou a conexão entre a visão espiritual, a visão no plano astral, com a visão mundana, ou material unidas. Ele enxerga com nossos olhos carnais, mas a visão dele é outra. Não é como ele enxerga, como ele enxergava antes, né? Nesse mundo carnal. Já está enxergando diferente. Nesse estado, algo essencial se revela. A verdade nunca esteve oculta, sempre esteve ali. A verdade está para nós aí. A verdade está para nós todo dia, toda hora. E Cristo veio e mostrou para nós. Ele mostrou para nós a verdade. Mostrou o caminho que a gente tem que seguir. O que impedia a visão não era a ausência de luz, mas o excesso de reação. Significa o quê aqui? Que às vezes a pessoa tem uma biblioteca gigantesca, às vezes a pessoa eu sou iluminado, já se identificou, né? Ele já disse que ele é iluminado, ou seja, o ego já ativou ali, já deu o pitaco dele, eu sou isso, eu sou aquilo. Quando ele chega nesse estágio, tudo isso de criar essas nomenclaturas já não faz mais nenhum sentido para ele. Todas essas reações que ele tem é que impediu ele de enxergar a realidade deste mundo. Último slide. Antes que os olhos possam ver, eles devem ser incapazes de lágrima. Nós estamos falando só sobre isso. Então a gente entra lá no mundo astral, né? Por quê? O que está lá no mundo astral? Onde é que ele tem que ter essa força para quebrar essas lágrimas, né? Para que ele não tenha essas lágrimas? É nesse mundo da psique, esse mundo do tormento, vamos dizer assim, tormento psicológico, né? De como ele reage à dor, como ele reage ao sofrimento, como é que ele reage até ao amor, à compreensão, como ele reage à misericórdia. Então, as reações no mundo psicológico dele é que vão fazer ele ter essa capacidade de transcender. Para isso, você precisa entender que há um mundo dentro de você, onde esse caos existe, dos pensamentos, desse mundo ruidoso que tenta a todo momento te tirar a atenção
Hoje eu vou sentar na cama, vou fazer uma oração, ou eu vou sentar na cama e vou fazer uma meditação. Não dá um minuto, atualmente já, puf, já quer puxar um assunto contigo, já quer conversar contigo. E aí vai, e vai. E você luta, e luta, e luta, e luta. É a mesma coisa, você tem que lutar contra esse mundo que você acha que é seu, né? Quando você vai, morreu, você não leva nada. Nem o teu corpo tu leva, nem o teu corpo tu leva, nada. Então, assim, essas nomenclaturas que nós damos para nós mesmos, né? Eu sou isso, sou aquilo, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Se eu tenho isso, alguém vai me tirar, isso me causa sofrimento, me causa dor, me causa angústia. A mulher é minha, o marido é meu. Alguém vai roubar meu marido, alguém vai roubar minha mulher. Peraí, é teu, realmente? Né? Ela é tua? Então, a pessoa que consegue perceber essas questões, ela transcende, ela consegue chegar num nível que muita coisa deixa de fazer sentido, não faz mais sentido isso. E aí você começa a ter vamos dizer assim, um caminho para a espiritualidade mais pleno. Você começa a enxergar a plenitude em todas as coisas. Consegue enxergar a plenitude num cachorrinho, num gatinho que está na rua, num irmão, na natureza, numa árvore, na própria humanidade, a complexidade dela, a beleza que é a humanidade, a beleza que é o ser humano. Você começa a enxergar diferente. Você para de sofrer, porque para de sofrer, mas você sente a dor, mas você não reage mais a ela como você reagia antes. Então, agora a gente se compreende, então não é a ausência de dor que permite a gente ver, não é essa ausência total, mas a ausência de apego a essa dor. Não é a falta de emoção, mas o fim da identificação com essas emoções. E quando isso ocorre, o olhar deixa de pertencer ao homem e passa a pertencer à própria realidade. Então, o teu olhar não é mais o meu olhar, o olhar do homem que está vendo, né? O homem ou mulher, não é o olhar dele mais. Não é mais esse olhar que vai fazer, que vai entrar pela tua, né? Pela tua mente, vai entrar pelos teus olhos materiais, né? Não é mais esse olhar do homem. É o olhar da própria realidade, que já vai ser parte da tua natureza. Como eu falei, é algo meio que. Eu digo tópico porque mas talvez o tópico eu esteja até desmerecendo, não é o tópico. É algo, vamos dizer assim, difícil de você alcançar, porque a cada segundo da nossa vida, a cada segundo, nós estamos sendo bombardeados pelos nossos pensamentos. E isso dificulta a gente de quebrar esses paradigmas para poder ter uma visão diferente, tentar enxergar. Eu falei ali, vai ter momentos na vida da gente que a gente é uma gangorra, você consegue sair, consegue enxergar tudo de cima, no sentido de consegue ter uma visão geral do que está acontecendo, sem tanta dor, sem tanto sofrimento, com compreensão do que está acontecendo. E você consegue ver a beleza de Deus em tudo, quando você consegue fazer esse pequeno movimento. Mas, como tudo é uma gangorra, né? A gente está aprendendo, então a gente vai lá, aprende, aí de repente tu cai de novo, onde é que eu tô de novo? Aí eu já caí de novo, caiu porque a mente já trouxe vários problemas, você começa a sofrer, começa a criar angústia por uma coisa, por outra, aí você tem que voltar para aquele estado pleno, como era bom aquele estado pleno, né? Onde, onde nada te atinge. As pessoas vêm com problemas, vêm com sofrimento. Não que você não fica frio quanto a isso, não. Você consegue compreender sem se afetar com aquilo. É um sentimento diferente. Mas é isso, meus irmãos. A nossa reunião, a minha apresentação seria sobre essa primeira frase, né? A primeira frase do livro ali, né? Que fala aqueles antes que os olhos possam ver, eles devem ser incapazes de lágrimas. É isto. Meus irmãos, vou dar sequência aí para se alguém quiser se manifestar. Vou passar a palavra para o irmão Max, já que eu falei dele ali, o Max me deu um apoio ali. O Max, se quiser se manifestar, tá com a palavra, irmão. Obrigado, irmão Jorge. Pô, Jorge, olha, vou te dizer, foi uma das melhores palestras que a gente assistiu ultimamente. Foi uma palestra gostosa,
vamos dizer que foi quase uma hora, mas foi muito gostosa de assistir, foi leve, apesar do tema ser altamente complexo, a forma com que você expôs foi super leve, foi muito gostosa. Eu anotei um caminhão de coisas aqui, mas primeiro eu queria falar um pouquinho sobre aquele exemplo que você falou lá no início, de que aquele exemplo que eu comentei numa reunião anterior, Jorge, com a questão dos antigos, dos egípcios, né? Aquilo não é um pensamento meu, e é justo que eu faça a devida ressalva, ele é um pensamento da, lá da Lúcia, professora, da Lucilena Galvão, né? A Lucilena Galvão, numa palestra, ela, ela fala de uma maneira muito lúcida que se nós perguntássemos a alguém do Egito Antigo, por exemplo, o que seria real e o que seria transitório. Provavelmente no Antigo Egito, as pessoas falariam que uma pirâmide lá, aquilo lá não era real, aquilo era transitório. Que um camelo que estava andando não era real, era transitório. Mas então o que que seria real? O que que seria real seriam os pensamentos, os sentimentos eternos, o amor, a gratidão, a sensibilidade, o afeto, o carinho, a fé, isso seria eterno. As coisas da matéria seriam transitórias. E aí ela faz essa comparação com os dias atuais. Se nós sairmos na rua e perguntarmos para as pessoas o que que é real e o que que é transitório, a maior parte das pessoas vão olhar para um prédio, vão olhar para o nosso iPhone, nosso celular e vão falar que aquilo é real, que os sentimentos são transitórios, né? Então, ela nos alfineta falando que a gente desaprendeu algumas coisas com o passar do tempo. Eu acredito nela, mas os conceitos são bonitos, o problema é a gente agir na prática dessa forma, né? Como o Jorge muito bem colocou. É interessante a gente observar o período que a Mabel Collins escreveu esse livro, ela é praticamente uma contemporânea da Helena Blas Bastos, e a gente está falando na sociedade teosófica no final de 1890, final do século XIX, né? E esse período ele é o iluminismo, onde a gente tem um advento das descobertas. Então, nisso surge o Carl Jung, que o Jorge colocou como um paralelo. Ele não está no texto, não é citado, né, Jorge? Mas um paralelo que você colocou muito bem feito, né? Que Jung fala. E aí ele leva para esse lado da individuação, esse lado da psicologia, ou da psique, ou da psicanálise. Então ele leva tudo para esse lado. Mas um ponto agora, focando, um ponto que me chamou muito a atenção, Jorge, foi os primeiros quatro aforismos, né, ou as quatro verdades absolutas que se resume o livro, que são as quatro frases, né? E as quatro frases estão aqui, eu até, quando estava lendo o livro, eu rabisquei aqui, que as quatro verdades são ouvido, os sentidos, né? Levando para a matéria, ouvido, boca, olhos e alma. E a gente destrincha as quatro frases e você deu uma aula magnífica sobre elas, né? E aí vem a questão do plano astral. A verdade se mistura com a ilusão. Interessante, Jorge, como você abordou o plano astral. Eu não tinha nunca pensado dessa forma, né? Um plano intermediário, onde a gente não tem só a razão ou a emoção, ou a matéria, ou um plano sutil. Muito interessante a parte com que você nos deu exemplo. Mas para finalizar, meus irmãos, uma das partes que eu achei mais tocantes, importantes e que realmente me fez refletir foi a questão da frase: antes que os olhos possam ver, que sejam incapazes de lágrimas. E aí eu atento para as lágrimas. A comparação que o Dom Jorge fez, ele foi muito pertinente, daí me abriu um parênteses para eu fazer também essa. As lágrimas na concepção, na minha concepção, referem-se a perdas, né? Tudo que a gente perde, ele vem do excesso de apego. Eu perco algo que eu estou apegado aqui.
E as lágrimas simbolizam perdas, né? Está escorrendo pelo meu rosto, no sentido literal, lágrimas. Então eu estou perdendo. E no livro, a minha interpretação foi que toda lágrima está relacionada a uma perda. Tudo que a gente perde ou tudo que a gente deseja é um apego. E tudo que é um apego está na matéria. O grande desafio é o desapego. Não é que a gente não vai sentir a perda, mas a gente vai saber administrar a perda, né? Não vai ser tão afetado por ela. Muito complexo, muito complexo. Deixo o silêncio após a tempestade aqui para os irmãos. Obrigado, Jorge. Você nos inspirou bastante hoje. Valeu, Max. Obrigado. Obrigado pela colocação ali, né? Que não tinha nem, eu não tinha pensado nisso, que as lágrimas caindo, cada lágrima que cai é uma, né, uma perda que vai tendo, né? Vamos lá, vamos em frente. Vou passar a palavra pro o irmão Gladson. Irmão Gladson, tá com a palavra, irmão. Boa noite a todos os irmãos. É, Parabenizar o comendador pela apresentação. Sempre, né, que eu vou colocar as apresentações do comendador, né? Sempre puxa muito. E como já vamos falar, né? Como somos buscadores, já vamos entrar no que eu tinha lido aqui, como somos buscadores, né? Então, acho que essa busca que a gente procura diária, esse pouco do conhecimento, né? Conforme a gente está buscando, a gente não deixa ser manipulado por muitas coisas erradas. Que lá o comendador comentou no começo sobre informações. Hoje tu tem o celular, tu olha uma coisa que apareceu para ti, o algoritmo vai te mandar vários vídeos daquilo ali. Muitas coisas são porcaria e aí tu fica em cima daquilo. Então a gente tem que buscar esse conhecimento para não deixar ser manipulado nesse mundo que a gente vive hoje. Porque o mundo também não é só essas coisas de informação, tecnologia. O mundo hoje a gente tem tudo, né? Informação, o mundo é belo e a gente tem que saber aproveitar e viver tudo da melhor maneira possível, né? E acho que seria e contando com tudo ali, lágrimas, a gente tem dois olhos, então dois ouvidos e uma boca só. Então a gente tem que primeiro olhar, escutar para depois falar. Aí tu tem aí vem do que eu falei ali, né? Aí tu consegue não ser manipulado e saber falar, saber se expressar e não deixar ser manipulado. E acho que seria essa a minha parte, a minha contribuição de hoje. Obrigado, irmão Gladson. Muito boa tua colocação. Vou passar a palavra para o irmão Eliseu. Irmão Eliseu, tá com a palavra, irmão. Boa noite, irmãos. Me escutam bem? Sim. Tá. É, hoje cedo, na verdade, né? Hoje cedo eu acordei, era umas 4 horas da manhã, 4:30, eu acho. E eu acordei já com bastante barulho na cabeça, sabe? Coisa, 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 coisa. E pensamento que não acabava mais, e é isso, é aquilo, era viagem, era gente, era visita. E eu falei, cara, tem que dar um tempo nisso aí. Tentei meditar umas 4 vezes, não consegui. Não consegui. Tentei parar de pensar, não, vamos tentar, vamos abaixar, vamos tentar se organizar, né? E eu não achava que era tão difícil silenciar a mente. É complicado demais, é muito barulho, é muita gente, é muita informação, é impressionante como a gente arruma problema para nossa cabeça. É impressionante como a gente arruma assunto para nossa cabeça. Então, assim, é, essa parte de você se desprender um pouco do mundo, ela é extremadamente complicada, gente. Não é fácil, o serviço é pesado, porque, que nem o irmão Max falou, quando cai uma lágrima, é algo que você está apegado, né? Tá perdendo ali um pouco da sua espiritualidade e tal, mas é algo que você precisa ter uma disciplina e uma força de vontade muito grande. E eu volto lá no começo, né, que o Jorge colocou aquela passagem da Bíblia, aonde a força está dentro de você, mas quanto que a gente está usando essa força para nos policiar, para nós evoluir espiritualmente, né?
Então, é algo bem complicado. E eu acho que essa parte aqui, eu não sei quem, se foi o Jorge ou o Max que falou do eu estou, né? Ou seja, eu não sou o Eliseu, fulano de tal. Eu estou hoje como Eliseu. Eu não tenho uma casa aqui no Paraguai. Eu estou numa casa aqui no Paraguai. Eu acho que se a gente entendesse isso, eu acho que a nossa mente desaceleraria bastante, porque você tem a separação tua, né, do material. Por mais que a gente precise disso aqui para sobreviver, né? Ou seja, a gente veio aqui, a gente caiu na matéria para estar aqui, mas a gente não pode pensar que eu sou o fulano e viver só aqui. Eu estou aqui hoje, eu sou isso hoje. Igual o Jorge falou, eu não sei o que eu vou ser na próxima encarnação. Então eu não posso falar eu sou, eu estou. Hoje eu estou como fulano. Eu estou aqui, eu estou nesse carro, eu estou nessa função. Porque se você falar eu sou, vamos pegar aqui, vamos pegar eu sou engenheiro agrônomo. Eu sou engenheiro agrônomo, olha como eu falei. Mas eu fico tão preso nisso que talvez daqui a pouco mais aparece alguma outra oportunidade e eu não vejo porque eu sou, eu não estou. Você fica preso, né? E é isso aí, irmãos. Fiquei, bagunçou mais do que na minha A cabeça, mais que eu tempestade. organizei, né? A Mas tempestade é passou isso na aí. mente. Jorge, parabéns. Hoje está cobrando escanteio e cabeceando, né? É Então, isso aí. parabéns aí pela sua prestação e vida que segue. Vamos É lá. isso aí. Não, a gente não pode esquecer do poder do eu sou, né? O eu sou tem um poder muito forte, né? Eu sou energia, eu sou amor, eu sou misericórdia. Então, o eu sou também ajuda a gente a vamos dizer assim, equalizar, né? Muita coisa. Mas quando a Sim, gente sim, usa o Jorge, eu, não, mas é não isso, nesse mas sentido, quando entendeu? isso, mas quando a gente usa o eu sou, né? Como É, eu sou, como a gente falou, eu sou engenheiro. E aí aparece outra oportunidade. Eu sou engenheiro, eu não sou empresário, eu não quero isso. A gente falou, às vezes perde a oportunidade, até financeira, ou etc., né? Porque tu tá pegado a uma figura que você criou na mente, na tua mente, né? Então, quando eu falei ali do eu sou, né? Que a gente tem que ter esse deslocamento, né? Que eu estou vivenciando na Terra. Não, é, eu sou o Jorge eternamente para todas as encarnações, né? E é nesse sentido, né? Mas eu gostei muito das tuas colocações, Eliseu. Parabéns aí pelas tuas colocações, né? Gostei muito mesmo. E a tempestade passando, né? Ela bagunça um pouco a mente da gente. Eu vou passar a palavra pro irmão D'Angelo. Irmão D'Angelo, tá com a palavra, irmão. Boa noite, irmãos. Parabenizar o irmão Jorge pela belíssima palestra, né? E a condição sempre impecável. Algumas coisas me chamou a atenção e uma aqui eu achei bem interessante, está no livro, né? O homem que quer ser e viver e agir na vida superior, mais elevada, não pode se alimentar com uma colher, como um bebê. Deve se alimentar por si mesmo. Olha só que interessante. Vem bem o que a gente vive, né? A gente é alimentado pela mídia, pela internet, pelo que querem nos alimentar, né? A gente não procura a, a base de tudo, né? Que é a unidade, né? A gente não se preocupa muito com isso. A gente está preocupado com o que querem nos oferecer. É a ressalva do nosso grupo, que tantos outros, né? Estão tentando se alimentar de uma fonte mais segura, né? Melhor, né? Não tem muitas coisas aqui, né? Nós temos que se alimentar de Deus e não dos vícios da vida mundana. A gente tem que fazer isso. Temos que ser livre
e escolher os bons costumes, porque só assim a gente vai conseguir dar continuidade na nossa vida. Eu tenho mais uma coisinha aqui, ó, sobre o astral, né? O domínio astral é domínio sutil do campo da matéria e espiritual. Aqui deixa bem claro para nós que nós temos que dominar, né, o domínio sutil da matéria e principalmente do campo espiritual, que a gente está se preocupado muito mais com a matéria. Então, temos que dominar ela devagarinho, tentando dominar, porque é dia a dia, ela vai minando o nosso espírito, vai endurecendo o nosso coração. Todo dia ela tem essa função, gente. Tem essa função. A vida aqui fora tem essa função de fazer isso com a gente, né? Então, tem mais algumas coisinhas, né? Muito importante. Aqui, dominar a reatividade. Nossa, cara, essa aqui foi muito forte, porque como assim dominar a reatividade? É porque a gente é muito reativo, né? Em qualquer situação a gente já quer agredir, acha que tem razão, sem nem entender o contexto. Então a gente tem que purificar o nosso conhecimento. É a busca. Não adianta, é a busca. Se não buscar, não vai entender. É inevitável, né? O engano dos olhos. Somos treinados todo dia e distorcido. Por quê? Porque assim, ó, tudo que está na nossa frente parece que realmente é, mas não tem nada a ver com o nosso espírito, com a nossa busca. Simplesmente está ali para tirarmos do foco. Preste atenção, isso é fato. Não só para mim, Ângelo, para todo mundo, isso é fato. Cada dia ele vai querer tirar nós do foco. Os olhos nos enganam muito, né? Assim, e eu vou completar aqui, né? Controlando, essa que eu achei pro final, porque eu achei legal. Controlando a minha maluquez, misturada com minha lucidez, né? Somos partes de uma vida muito maior. A gente sabe, essa frasezinha a gente sabe de quem é, né? Então, a gente somos parte de uma evolução muito maior. Temos que deixar nossa maluquez de lado e procurar o nosso lado espiritual, porque não tem para onde correr, né? Aqui por último, né? Não sou portador de nada, nem sequer sei a estrada. Estou só buscando. Obrigado, irmãos. E é isso por hoje. Obrigado, D'Angelo. Vocês são frases do Raul? Hum. Show de bola, hein? Legal. A de, Muito a de bo- cima, sim. A outra aqui é de uma outra banda que eu conheço. Ah, então tá bom. Show de bola. Muito boas tuas colocações, hein? Muito, gostei mesmo. Gostei mesmo. Vamos adiante, senão a gente se atrasa aqui. Passar a palavra para o irmão Juliano. Irmão Juliano, tá com a palavra, irmão. Foi um pressentimento agora, Jorge. Eu disse, quer ver que é minha vez? Ah, pois é. Deu O boa, mundo eu ia me astral. servir de chimarrão. Disse, quer ver que é minha vez? Até larguei a garrafa. Mas então, parabenizá-lo primeiramente. Excelente palestra. Já peguei ali uns 15 minutinhos atrasado, mas anotei tudo com muito carinho aqui. Boa noite a todos os irmãos. Enfim, mais uma vez, a gente está num tema muito profundo, muito complexo, né? E assim, primeiramente já vou resumir uma coisa que achei muito interessante em tudo que vocês falaram e que os irmãos também estão comentando. Essa consciência de a gente não ser o que nós achamos que somos, né? Esse desprendimento, né? Parece a impressão que temos que é essa viagem para o nosso interior é que vai dando as respostas e esse amadurecimento espiritual, né? A revelação de uma consciência que talvez nem nós ainda temos a dimensão exata de quão grande ela é, quanto ela é luminosa, o poder que ela tem, né?
e a gente sair, dá a impressão assim que quanto mais a gente puder sair dessa intervenção que o nosso ser, que os nossos poucos sentidos para que temos aqui na Terra, a gente não puder é, se comover com eles e como eu vou dizer assim, é, eles estarem conectados. Quanto mais a gente conseguir ter consciência disso, parece que esse é o caminho da evolução. Não tão simples assim, né? Eu estou sendo muito modesto com as minhas colocações, porque esse envolvimento é muito maior do que, eu acredito que é muito maior do que talvez a minha vivência aqui, né? A minha passagem aqui. Mas, enfim, isso você colocou muito bem, desculpe, né? Você colocou muito bem no capítulo 5 ali, quando você fala do silêncio após a tempestade, né? Então, a emoção não tenta mais reagir, a mente não tenta mais explicar, o desejo não tenta mais alcançar, a consciência não projeta, o olhar não distorce. Cara, isso aí é muito profundo, porque é um outro, assim, para mim foi uma revelação, tipo, é um outro ser, não é um ser, é uma consciência, né? É uma outra consciência, uma outra inteligência ou sabedoria que vive dentro da gente, que a gente tem que ter noção disso e que é um caminho que a gente tem que praticar e procurar entender e trabalhar a mente para isso. Todo momento, a todo momento, como todo mundo falou aí, né? E não sei, né, Jorge, se no final dessa história ainda vamos ter um domínio de uma verdade absoluta. Eu acho que a coisa ainda é mais infinita, né? O game vai além, né? Mas era isso, meus irmãos. É, é essa visão que eu acho que às vezes eu comento com o chefinho, com outros que estão discutindo a nossa visão de né, promissores cavaleiros aí vai muito além do que essa breve existência aqui nesse plano físico. A nossa missão, a nossa investidura, as nossas ferramentas têm que sempre estarem prontas para a batalha, porque vai muito mais para o interior e muito mais além, né? Era isso, meus irmãos. É isso aí, obrigado, Juliano. É o tal do orar e vigiar, né? A gente tem que estar sempre orando e vigiando, porque nós nunca vamos saber qual vai ser o dia, né? Que dia? O dia da iluminação, né? E O dia do chamado, a gente não sabe. Esteja preparado. Gostei muito que tu colocou ali, né? A consciência é uma consciência que vive dentro da gente. Bonita frase. É uma consciência que vive dentro da gente. Aí tu olha assim, mas não é a gente, não sou eu? Não, é uma consciência que vive dentro de ti. E que tu não conseguiu acessar ela, né? Devidamente acessada. Só consegue ter um vislumbre. Eu gostei muito da colocação. Realmente falou, é complexo. Mas a beleza tá aí, né? Na complexidade, né? A gente só quer confusão aqui, né? Coisa simples a gente não quer. Passar a palavra pro irmão Ricardo Apolinário. Ricardo, tá com a palavra, irmão. Opa, pessoal, boa noite. Primeiro, parabéns pela apresentação, tá, nosso comendador. Tá, estão escutando? Sim. Ah, tá, beleza. Então, primeiro, parabéns pela apresentação, foi muito boa mesmo. Eu acho que essa parte desse aforismo eu acho que é bem interessante e até eu vou um pouco na linha do Eliseu, né? Tu colocou ali aquela primeira frase ali, né? A libertação está dentro de nós. Então, essa libertação do desprendimento, essa libertação do desapego, ela está dentro de nós como espírito, né? Então, isso também, eu acredito que reforça o que tu comentou na aula de hoje. Aí eu achei interessante também sobre essa parte do desenvolvimento astral, né? Que é onde a gente está toda essa parte dos sentimentos e a ideia do desprender, né? Desses sentimentos. E eu acredito que desse aforismo que tu colocou ali, né, antes que os olhos possam ver, antes que os olhos da matéria possam ver, o olhar interno, né, o olhar da alma, ela começa a ser incapaz
quando a gente fala de lágrimas, a gente fala dos sentimentos, né? Então, eu coloco até como não só a lágrima do olhar, mas do sentimento geral de desapego. Ele é a gente, então, antes de a gente olhar com os nossos olhos de matéria, nós temos que olhar com nossos olhos de espírito, em relação ao desapego, em relação a gente controlar os nossos sentimentos, controlar nossos desejos, que eu acredito que é um pouco que a gente precisa, né? É o que a gente está provavelmente buscando aqui, né? Na nossa comedoria, nessa aula, é começar a controlar um pouco nossos desejos. Como até tu comentou, é difícil mesmo, o desapego é difícil, mas nós estamos buscando isso. Então, acredito que nós temos esse propósito. Então, novamente, parabéns pela apresentação e realmente muito boa os comentários de todos aí. Valeu, Ricardo. Obrigado. Realmente o desapego é difícil porque tudo que você tem que desapegar, né, passa pelo ego. E o ego às vezes quer manter, quer segurar, né? É como querer segurar uma brasa quente, né? Você pode segurar, segura, mas quanto mais tu segura, mais tu sofre. Então, às vezes é melhor largar e vai para frente, né? Vai pro churrasco, pô, ficar segurando a brasa, pô. Vai pra felicidade, né? Vai pro costelão, tá o costelão rodando, quer segurar a Vamos, brasa? calma, calma, que eu vou colocar meu nome Vai ali, pra vou colocar meu felicidade, nome né? Solta o ali. sofrimento. Mais ou menos assim, mas obrigado pelas tuas colocações, Ricardo. É bom te ver aqui. Bom, Zezinho, ó, tá com a palavra, irmão. Semana que vem o Zezinho apresenta o trabalho Boa dele. noite, irmãos. Parabéns, comendador. Eu estou aqui até agora boquiaberta com a complexidade e com o conteúdo da palestra. Cada palavra que o comendador falava parece que ia tatuando a alma da gente, né? As palavras, o libertar-se da escravidão espiritual, os olhos que veem, mas não enxergam. Então, são palavras que realmente fazem sentido para a gente e que a gente fica analisando e tentando entender nessa busca. O Jorge ele conseguiu em uma hora assim falar muito bem sobre todo esse processo da evolução de cada um de nós e não só da evolução, mas depois da importância também de se manter nesse estágio de evolução, né? Então é uma jornada muito complexa e que a gente está aqui estudando cada vez mais para tentar equalizar essa dimensão astral aí de cada um de nós, né? Mas parabéns, comendador, assim, é um tema muito complexo e eu espero que essa palestra vá para o YouTube e que viralize, que esse tipo de conteúdo que o que vale a pena que todo mundo tivesse o alcance de ver, de tentar entender todo esse processo aí da evolução de cada um de nós, né? Mas parabéns, viu? Olha, show. Obrigado, Zezinho, pelas tuas colocações. É, é assim, cada apresentação é um tijolinho, né? Que a gente vai construindo a nossa percepção das coisas, né? Eu não sei se essa construção está perto de acabar, está longe. Eu só sei que ela não para. A gente está sempre botando tijolo a mais, tijolo a mais, tijolo a mais. E pode ser que nós chegamos no final da vida e ainda não chegamos nem no início da obra. Então, é isso. A gente precisa continuar construindo. Ah, mas eu estou construindo, mas não estou entendendo o projeto. Não estou entendendo nada. Calma. Daqui a pouco, as coisas vão começar a se encaixar. As coisas vão se encaixar. Porque é aquela coisa que a gente vai trazendo uma informação aqui, uma ali, uma aqui, uma ali, de repente, pum, faz sentido. Opa, peraí, fez sentido. Aí eu estou entendendo, o caminho começou, aquela pequena fagulha lá no fim do túnel, a luzinha fraquinha, começou a ficar mais forte. Comecei a Ô, perceber, Jorge, ter a percepção. Opa, pode falar. outra frase muito importante que tu falou, acho que um mês atrás, acho que uns 20 dias atrás, e que até hoje, uma palavra muito, muito, muito interessante, que o ser humano, ele tem que arrancar das mãos as brasas que queimam o... A gente lembra dessa frase que tu falou esse tempo para nós aí? É isso aí. A gente está sempre carregando brasa, né? Então a gente tem que. Quanto mais tu segura a brasa, mais ela queima a tua mão. Então a gente. E que brasas são essas? São essas dores aí, esses apegos. A gente quer segurar ele. E vai te machucando, vai te machucando, vai te machucando. E tu vai segurando. E aí vai se queimando e vai criando dor. E aí é isto.
Passar a palavra para o irmão Eduardo. Eduardo, tá por aí, Eduardo? Tá com a palavra, irmão. Olá, irmãos, boa noite. Queria primeiro parabenizar, Jorge, porque hoje você me deixou com menos palavras e me deixou mais pensativo. Então, assim, a tua palestra foi fenomenal. Assim, se eu fosse falar, né, aqui sobre falar sobre o que você falou, eu me tornaria repetitivo. Então, eu vou me deter só a fazer alguns pequenos complementos, assim, né? E coisa pontual mesmo de coisas que eu senti, enfim, né? Mas a primeira coisa que você colocou e que me deixou pensativo, que é um dos campos que me atrai muito, é a questão do plano astral, do plano espiritual, uma coisa que eu vivo, estudo, enfim, né? E você colocou ele como um mundo intermediário, uma coisa que eu nunca tinha pensado dessa forma, uma das coisas que hoje à noite eu vou ficar refletindo sobre isso. Achei muito bacana. Outra coisa que eu achei fenomenal na tua apresentação, Jorge, é quando você coloca ali, que é outra coisa que a gente fala, mas talvez até hoje eu não tinha internalizado isso. E isso parece que agora enraizou de uma forma um pouco diferente, que é que cada irmão, né, cada pessoa, enfim, né, ela tem a sua realidade, ela vê a sua realidade, né? Que essa realidade ela está relacionada ao que cada um vê e sente, cada um vê e sente de forma diferente, então ele vive essa realidade de uma forma diferente. Tem por realidade o que consegue ver, sentir e assimilar. Então achei a outra coisa que eu vou ficar pensando ao longo do ali dessa noite, né? Eu vou falar alguma coisinha ali a respeito das lágrimas, como eu disse, pequenos complementos que os irmãos falaram, enfim, mas eu acho que assim, a questão da lágrima, ela indo no caminho que o irmão Max falou, que o irmão Ricardo falou, enfim, que os irmãos falaram, eu acho que ela vai além, né, da questão da perda. Eu acho que ela vai mais num caminho desse do sentimento, como o irmão Ricardo falou, né? Seja ele um sentimento não de perda, mas assim, quando eu me envolvo com esse sentimento, seja ele algo extremamente positivo, né, ou um sentimento de perda, eu acho que ele está relacionado justamente a essa questão do apego, que aí entra dentro do que o comendador, né, apresentou, que é justamente assim, você conseguir estar no estado de consciência onde você consegue dar um passo atrás. Eu estou sentindo, eu estou vendo, mas eu não estou, isso não está mexendo comigo, assim, mexendo materialmente, fisicamente. Eu consigo sentir. Isso não quer dizer que eu não tenho compaixão, que eu não tenho, não é isso. Mas você consegue olhar de um plano diferenciado. Eu acho que segue nessa linha, né? É, então, acho que ela vai estar mais relacionada à questão desse apego material, né? E aí eu queria pontuar, só falar de uma coisa ali que também alguns irmãos colocaram, como o irmão Eliseu colocou. Quando a gente está nesse caminho, né, de evolução, de crescimento, e quando a gente começa a enxergar, não com os olhos da carne, mas talvez com os olhos do espírito, com os olhos de outro plano, né? Quando a gente começa a ver que a gente está em um momento, como o irmão Eliseu colocou ali, eu estou nesse momento, né, aqui, como essa pessoa, enfim. Eu acho que quando a gente começa a ter essa noção, qual que é a nossa tendência? Como a gente começa a entender que somos, entre aspas, um avatar aqui nesse momento, né? Mas nós não somos só isso, né? A gente tem uma sequência de vidas, enfim, nosso espírito não, né? A gente está num contínuo de várias vidas, né? E quando a gente se toma consciência disso, muitas vezes a gente pode se perder no sentido de, nossa, mas se eu não sou isso aqui, a realidade está lá, então eu tenho que, o material não é legal, eu tenho que pensar só do lado de lá. E aí é que a gente cai na primeira armadilha, que é o quê? A gente tem que entender que a gente está nesse momento no mundo material e que a gente precisa se relacionar com esse mundo material. A gente está aqui para aprender, para viver, para sentir. Então, o que que acontece? O problema não é sentir. Viva, sinta, sabe? A questão não é essa. A questão é como você se relaciona com esse sentimento.
Então, se você se apega a esse sentimento, né, de uma forma onde você faz qualquer coisa, né, para atingir a felicidade, é a felicidade a qualquer custo, é o amor a qualquer custo, não, peraí, não é esse o caminho. Viva, ame. Você está aqui com esse corpo físico para isso, entendeu? Então, assim, se relacione com esses sentimentos e com essa vida material, mas não se apegue a esses sentimentos e às coisas materiais. O problema não está no ter, o problema está no ter a qualquer custo. Se você, né, tem um momento em que você tem, né, graças a Deus, uma condição boa, enfim, usufrua, viva, mas não se apegue, não queira isso a qualquer custo, né? Pense no outro, pense na caridade, pense em todas essas outras questões, mas viva. Eu acho que esse é o principal ensinamento. E aí eu queria também dar os parabéns ali ao irmão Juliano ali, que colocou ali algo que eu queria chamar ali, ele chamou, eu gosto sempre de fazer essa conexão com a ordem, né? E ele disse, né, somos cavaleiros templários, enfim. E aí, mais uma vez, trazer algo que eu já venho falando em outras reuniões, né, que é a iniciação é um momento de passagem. E o que o Jorge falou em outras apresentações, enfim, a gente não está aqui para pôr uma capa, a gente está aqui para vestir um manto, e esse manto não é físico, né? Esse manto vai permanecer contigo. Eu não posso ser um cavaleiro quando me é conveniente ser cavaleiro. Eu estou numa reunião, eu vou botar o meu manto, e eu sou um cavaleiro agora, então eu vou seguir os preceitos agora. Aí, quando eu saio daqui, eu faço o que eu quiser, porque eu estou no mundo material, no mundo profano, eu posso fazer o que eu quiser, o que eu bem entender. Não, né? Viva e seja essa pessoa na sua vida, sabe? Seja essa pessoa e se transforme, não simplesmente faça um papel de, né? Ou você é ou você não é. Você não pode ser de vez em quando. Eu acho que esse é o principal ensinamento. Valeu, irmãos. Jorge, parabéns, irmão. Como eu disse, se eu for falar da apresentação, eu vou estar só me tornando repetitivo porque foi impecável e assim fantástico, assim, bem dentro do que eu acredito, irmão. Você hoje está iluminado, realmente, irmão. Valeu, Dudu. Obrigado pelas tuas colocações ali. Questão dos templários ali, né? Até depois eu peço para o irmão Max dar uma palhinha ali sobre uma palhinha curtinha ali sobre os templários e os primeiros cavaleiros templários, né? O que que eles qual era a função dos primeiros templários quando surgiram, quando surgiu a ordem assim, rapidamente, né? Só para pontuar ali porque nós vestimos o manto, né? E porque nós hoje estamos numa comendadoria de Enoque, né, que busca o conhecimento, essas questões ali. Max está por aí, Max? Não. Tô aqui, Jorge. Ah, tá. Se puder dar uma palhinha rapidinha ali sobre os primeiros templários ali, da escola de tradutores ali, só para pontuar a busca dos templários e essa questão da espiritualidade deles, bem rapidamente. Tem um autor chamado Alberto Brum que ele desenvolveu uma tese a partir de uns estudos dele. Há 35 anos ele estuda sobre os templários e ele tem uma tese um pouco diferente, ela vai de encontro às teses que se fala sobre os templários, né? De acordo com a literatura pesquisada pelo Alberto Brum, que é um brasileiro, os primeiros templários surgiram do sul da França e foram um pequeno grupo, criaram a Escola de Tradutores de Toledo, na Espanha, na cidade de Toledo, uma cidade que passou por várias épocas, visigótica, época que ela foi tomada novamente pelos cristãos, eu não me recordo especificamente a data, sim, enfim, foi uma cidade uma das poucos locais, um dos poucos locais do planeta onde se viveu árabes, muçulmanos e cristãos em harmonia. E nos porões da Catedral de Toledo, fala-se através dos estudos e de muitos documentos que eu e o Jorge tivemos o prazer e a felicidade de conhecê-los lá em Toledo, que onde se abrigou os primeiros templários. Mas o que esse primeiro grupo de templários fazia? Eles eram filósofos,
Eles estavam em busca da Sofia, da sabedoria. Depois a ordem cresceu e se ramificou para um braço armado também. Mas os primeiros templários, né? E aí Gun de Salvo, o Joffre de Santo Homem, vários outros que vieram também da ordem de Cister, os monges cistercienses, vieram a Toledo e começaram os primeiros estudos esotéricos. E por aí vai, meus irmãos. Só É isso um aí. breve resumo, né, Jorge? Obrigado pela palhinha, o Max. O Max entende bem esse assunto aí. É só para, viu, Juliano? Porque os primeiros templários, a Ordem Templária surgiu de estudos esotéricos. Os primeiros cavaleiros templários eram isso aí. A partir dali que eles foram para Jerusalém, a partir dali que descobriram as relíquias em Jerusalém, aí começa toda a grande história midiática que a gente sabe até hoje, né? Mas a origem inicial, a fonte, né, do saber deles era isso aí, era buscar essas traduções do Oriente, estavam traduzindo tudo que dava para traduzir do Oriente, trazendo para o Ocidente. Bem interessante. Vou passar a palavra para o nosso irmão agora, Jorge. Jorge, tá com a palavra, irmão. Bom, comendador, em primeiro lugar, dizer, meus irmãos, que os ensinamentos de hoje e as reflexões, elas mexem muito conosco, né? E eu peguei algumas coisas, alguns assuntos, comendador, que foram muito bem apresentados pelo comendador, da instrução, e ela que faz parte de 4 regras preliminares para o discípulo espiritual, né? Vou pegar pela anatomicamente, que eu compreendo mais, né? Anatomicamente, como o Marx deu de forma esotérica, mas também anatômica, né? Sobre os olhos, né? Que devem ser incapazes de lágrimas. Aí eu fiquei pensando, mas por quê? Né? Por que essa frase? Né? E senti que é para que a gente possa ver a verdade. Possa ver a verdade. Depois, os ouvidos. Por quê? Porque devem perder a sensibilidade para poder ouvir a voz do mestre, a voz da instrução, da intuição, né? Depois a voz, que é para perder o poder de ferir, para falar na presença dos mestres. E sobre os pés, que eu acho assim super interessante, eles devem ser lavados no sangue do coração. Por quê? Para que a alma possa permanecer firme. Então, eu penso que isso é maravilhoso, que isso é esclarecedor, e que isso deve ser utilizado para nós, e também da dissolução do eu, que o comendador falou, né? Sentir a identidade humana desaparecer e nos voltarmos para a nossa o conhecimento profundo, que seria a busca da nossa mônada. Era isso que constava, meus irmãos. Obrigado, irmão Jorge, pelas suas colocações. É isso aí. A gente vai, cada apresentação, cada irmão que vai falando uma coisa, a gente vai aprendendo, né? É isso aí. Obrigado, Jorge. Vou passar a palavra agora para o irmão Omar. Omar, tá por aí, Omar? Tá com a palavra, irmão. Estou, com certeza. Opa. Deu. Bom, elogiar é chover no molhado, né? Então, vou chover no molhado. Parabéns, mestre. Foi muito legal. Algumas questões me vêm à alma com a sua, não só com a leitura, mas com a sua exposição. Nós podemos perceber que nós aqui estamos questionando níveis superiores de consciência, como alcançá-los, mas é sempre importante a pergunta: por onde nós passamos em vidas anteriores até podermos vislumbrar essa realidade, mestre, essa necessidade?
sabe? Será que quando, como nós estamos olhando toda essa humanidade ainda tão atabalhoada com esses ruídos, né, com essa estática, será que nós, alguns séculos atrás, nós também não tivemos a mesma situação e nós não estamos, nós, mais um pouquinho mais adiantados apenas por uma questão de antiguidade? Até que ponto nós não estivemos há pouco tempo atrás na mesma situação? Então, isso reforça a nossa situação e condição de fraternidade com essas pessoas que ainda não estão conseguindo ver isso. Até bem pouco tempo atrás, éramos nós. Com relação ao plano astral, né, que o próprio Marx colocou a sua surpresa, e realmente é uma coisa muito interessante, na filosofia grega, tem essa parte do soma, como a parte material, da psique, como o meio-termo, e o nous, como o espírito. Né? O plano astral seria o nous, seria toda as nossas emoções que marcam o nosso corpo semimaterial, que a doutrina espírita chamaria de perispírito. O perispírito, ele tem exatamente todas as marcas de nossas emoções positivas e negativas. São exatamente o corpo material que compõe nossa psique. Uma coisa muito interessante que foi dita, né? Quando se envolve muito com determinada coisa, não se distingue corretamente, né? Nós temos distorções quando nós vamos julgar, nós não temos uma consciência correta, né? Porque estamos emocionados com determinada situação. E eu me lembrei muito da minha condição de médico. Médico, muitas vezes, no serviço de emergência, no serviço de UTI, no serviço, enfim. Quando nós nos envolvemos demais emocionalmente com o paciente, nós não conseguimos julgar, nós não conseguimos pensar com lógica, porque nossas emoções atrapalham imensamente. Né? Então, é correto isso. Não termos emoções, mas nós temos controle sobre elas. Essa é a grande diferença. Né? Uma coisa que foi dita que é muito interessante: a visão realmente não nasce enquanto houver o ego, a importância do ego. Né? A dissolução do eu é básica para a evolução. Não é a perda da identidade, mas descobrir a sua identidade verdadeira, que é o quê? Como o mestre mesmo disse, é a presença. A presença é a identidade verdadeira. É aquela mesma presença que vai estar, desculpe o termo, vai estar presente em todas as nossas vidas. Seremos nós, a nossa verdadeira identidade, o nosso verdadeiro espírito, que vamos ter nomes variados, vamos ter, como o irmão Eliseu falou, vamos ter profissões variadas. Eu vou ser engenheiro agrônomo, eu vou ser médico, eu vou ser professor, enfim, né? Então, é muito importante que haja a dissolução desse eu, dessa coisa que, na verdade, ocupa como se fosse uma blindagem frente à nossa visão que nós precisamos ter. Né? Agora, com relação ao excesso de reatividade, como o irmão D'Angelo mesmo falou, a dor vai ser sempre a mesma. O que muda é a nossa reação frente a ela, essa parte da reatividade. Ou seja, em outras palavras, o caos vai existir sempre, desde que a gente não entenda o quê? A ordenação. Veja bem, o que parece caos, na verdade, não é o caos, é nossa falta de compreensão a determinada ordem que está acima da nossa percepção. Ou seja, o que está acima da nossa percepção parece bagunça, mas na verdade não é bagunça, é alguma coisa além que está colocada. Eu achei isso muito interessante, né?
Ou seja, o mundo não vai mudar, mas sim a nossa maneira de ver esse mundo. Achei isso muito bacana, muito legal na sua colocação. Quando Marx falou da concepção egípcia, né, que a Lúcia Galvão colocou, que, aliás, eu também gosto muito dela, né, é muito interessante, rapidamente falando, bem rápido aqui, a gente colocar bem claramente que nós estamos falando do egípcio antigo, não do egípcio moderno. O egípcio, quando se fala em egípcio, o Egito hoje em dia é materialista como qualquer outra pessoa. Ele não se identifica em nada com a filosofia egípcia antiga. São, com todo respeito, mas eles são islâmicos e prendem-se à doutrina de Allah, à doutrina sabe, de várias coisas, e nada tem a ver com a filosofia antiga, né? Com relação ao que é transitório, ao que é eterno. Ao que é transitório e eterno, com ele é exatamente a parte materialista. Ao ponto de que, no sítio arqueológico de Luxor, eles se sentiram tão incomodados, isso é verdade, eu vi isso, eles se sentiram tão incomodados que eles colocaram uma mesquita dentro do sítio arqueológico de Luxor, porque os turistas do mundo todo eles vêm ver os egípcios antigos e não querem saber absolutamente dos modernos. Isso é uma coisa muito interessante, é uma dicotomia muito forte que a gente sente lá, né? Com relação ao lance das lágrimas, foi como foi dito pelo irmão Eduardo, eu acho. Sim, tem o sentimento de perda, viu, irmão Max? Tem, tem. Mas e a beleza? Quem não chora frente à beleza de coisas? Frente a uma beleza de uma sinfonia, frente a uma beleza de um ato nobre, quem não vai às lágrimas? Sabe? Então, eu acho que a pessoa que colocou essa parte de incapacidade de não ter mais, mais as lágrimas seria provavelmente quanto ao sofrimento, quanto àquela a lágrima negativa, vamos dizer assim, porque frente à beleza do mundo, quem não vai às lágrimas? Ou seja, com relação à parte negativa, a pessoa tem o sentimento, a pessoa sofre pelo sofrimento alheio, só não o exterioriza, né? Com relação ao que o mestre mesmo colocou, de colocar tijolo após tijolo, quando será o fim de tudo isso? Eu penso numa torre de Babel. Jamais tem fim, ela vai até os céus. Isso realmente eu acho isso realmente. Com relação àquelas brasas que a gente carrega nas mãos e que nos queima, eu me lembro da Lúcia Galvão falar sobre você fazer suco de laranja, tomar o suco de laranja e se beneficiar com ele, mas carregar aquele saco de casca que vai aumentando cada vez mais, e você vai carregando aquelas cascas de laranja naquele saco enorme, com aquele peso. Você tem que aprender a jogar essas cascas fora, né? Eu me recordo disso também, né? Eu achei essa parte do Eduardo que ele falou. A gente precisa se relacionar com o mundo material sem ser escravizado por ele, mas tirar lições dele. Eu achei lindo. Essa parte do manto, então, que ele disse, o manto não é físico. Foi aquilo que nós comentamos, comendador. A transformação moral. Esse é o verdadeiro manto que nós temos que vestir. A transformação moral que deve nos acompanhar dia a dia. Então, eu agradeço muito a essa palestra, a, a esse estado de espírito que essa palestra me trouxe e aquela vontade de estar já na próxima quinta-feira. Muito obrigado. Opa, isso aí, irmão. Obrigado pelas tuas colocações. Eu até anotei algumas coisas que tu falou, mas eu estava pensando assim na beleza a beleza da humanidade, né?
ter emoções nos identifica como humanos. E essa identificação como humanos é que nos faz tão belos e tão criativos e tão com uma potência tão grande perante Deus, né? Pela nossa capacidade de ter emoções. E essas emoções, como nós estamos estudando esta obra aqui, né? Esta obra aqui, né? Ela traz essa questão desse controle emocional, ter o controle. Não ser avesso às emoções, mas ter o controle das emoções. Tenha o controle das emoções, você vai conseguir fazer esse caminho que o irmão Eduardo fala, viver na matéria, entender a matéria, mas não ser dominado por ela. Obrigado, irmão Omar. Passar a palavra agora para o irmão Adilson. Adilson, tá com a palavra, irmão. Ok. Eu tinha feito várias anotações na sua palestra e dizer que ótima mesmo, uma palestra excelente, muito esclarecimento, muita coisa, mas me deixou cheio de perguntas também. Mas vou ter que correr atrás de bastante coisa para poder responder algumas perguntas para mim. Porém, tinha feito muita anotação, mas depois de ouvir todos os irmãos falando, eu já vou ter que deixar alguma coisa de lado, ou quase tudo de lado, porque senão fica muito repetitivo e está todo mundo já cansado, acredito. Mas dois pontos principais ali. No capítulo 3 e no capítulo 4, a tempestade interior, antes da dissolução do eu, essa tempestade interior, acredito assim que muitos de nós pensam que talvez seja uma angústia que a gente sente, uma sede de procurar conhecimento, de buscar, de tentar entender. Parece que já está lá dentro de cada um de nós já nascemos com isso, né? Chegamos nesse mundo com isso. Mas eu não vejo como uma angústia, eu vejo como essa tempestade como uma coisa boa, realmente, como uma coisa que nos faz buscar, ir atrás, aprender, talvez melhorar, entender melhor o que ficou para a gente entender. Eu vejo que quando você estava falando no início da sua palestra, eu lembrei lá do Jean-Jacques Rousseau, quando ele dizia que o homem nasce bom, mas a sociedade corrompe. Parece que agora eu entendo um pouquinho invertido essa situação. Parece que a gente tem o conhecimento, só tem que aprender a canalizar, a entender, a trazer para o mundo. E o irmão Eduardo falou lá que nós precisamos nos relacionar com o mundo. Então, cabe bem certinho, vem bem certinho de oposto com essa frase do Jean-Jacques, que a gente nasce bom, está nesse mundo, esse mundo corrompe, só que nós temos que aprender a nos relacionar, aprender a lidar com isso, para poder dar a sequência, né? E, irmão D'Angelo, posso citar um Raul para você também? O ódio não é real, é a ausência do amor. As nuvens vagueiam no ar, sem lugar nem direção. E para o irmão Jorge Rodrigues, outra do Raul, do tijolinho por tijolinho. Quando estou aqui com vocês, eu penso noutra frase do Raul, que diz assim: não sei onde eu estou indo, mas sei que estou no meu caminho. É isso, irmão D'Angelo? Obrigado. Isso aí, Edilson. Obrigado pelas colocações aí e pela lembrança das frases do Raul aí. Show de bola. Irmão Sérgio, tá com a palavra, irmão. Boa noite a todos os irmãos. Queria agradecer ao irmão Jorge, que clareou para nós muitas coisas desse livro, que é difícil, que é desafiador. Nos emocionamos. Quando nos emocionamos a ponto de verter lágrimas que escorrem sobre as nossas faces, essas lágrimas são sempre verdadeiras. Com a palestra do irmão Jorge,
percebi mais uma vez que a vida deve ser vivida plenamente. Tudo o que fazemos deve ser feito plenamente. A vida é muito breve para ser pequena. Qual é o caminho, então? Como é possível essa vida plena? Jesus nos dá a resposta. Eu sou a verdade e a vida. Era isso. Obrigado, irmão Sérgio. Fechando aí a nossa reunião. Mais algum irmão quer falar? Não sei se todo mundo falou. Ok? Então, fechou. Essa, esse